som. Doutor Jório, o senhor está... Ele está Hoje eu estou mais complicado do que o normal, desculpem. Eu não devo demorar mais do que 45 minutos, mas eu vou levar aqui para que, se eu estiver demorando, por favor, me interrompam para que eu possa acelerar e andar um pouco mais depressa. Eu vou compartilhar com vocês. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo a minha tela. Ok. Perfeito. Okay. Bom, eu sou Jório Veiga, eu tenho formação em engenharia civil, com uma especialização em economia de empresas, tenho também algum estudo em gerência de produção e alta gerência em várias instituições, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu tenho com mais de 40 anos de trabalho na iniciativa privada e, durante muito tempo, eu trabalhei aqui em Manaus, no Distrito Industrial, tanto na multinacional, como também fui responsável pela direção de operações dessa empresa em 5 países do México, Costa Rica, Brasil, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. Então, eu tenho uma certa experiência, pelo menos na América Latina. E tinha parado de trabalhar em 2017, em seguida fazendo trabalhos de forma voluntária, e finalmente fui convidado para participar do governo, através do governador Wilson Lima, o que muito me honrou, já que eu poderia dar de volta um pouco disso tudo que eu recebi aqui no Estado. Então, eu vou, a partir daí, a gente definiu uma série de ações e começa com a preocupação em interiorizar a economia do Estado. Tem 2 vertentes básicas. A primeira é interiorizar a economia do Estado, desenvolvimento sustentável, e a outra é reduzir a dependência da Zona Franca de Manaus. Então, o primeiro ponto que a gente entende é que sem o planejamento não se podem criar as políticas públicas, porque não se sabe para que vai criar, e muito menos a visibilidade daquelas ações que são necessárias para chegar nos pontos onde a gente deseja. Pensando nisso e olhando o Estado, olhando a necessidade, identificamos 6 áreas principais, não são as únicas, mas são as principais, onde a gente poderia interferir e fazer uma mudança no PIB, e fazendo a mudança no PIB, trazer mais qualidade de vida, sempre preocupado com melhorar o IDH dos municípios, que tem muitos municípios com IDH muito baixo, de levar oportunidade para o interior e de preservar a nossa floresta, sem deixar de tirar o sustento para aqueles que precisam dela. Então, é uma série de variáveis que a gente vai. E como fazer isso? Aproveitando os vários ecossistemas que a gente tem, utilizar uma parte, principalmente o sul do país, do estado, para a agropecuária. E a agropecuária estava com a participação ao redor de 4,5%, hoje já está próximo de 6%, e a nossa proposta é chegar a 12% do PIB por volta de 2030, 2032. Essa é a nossa proposta. Então, aumentar muito a agropecuária sem criar problema para a floresta e levando em consideração que ela pode conviver tranquilamente com o que já tem de terra desmatada e disponível. Não precisa desmatar mais nada para que a gente possa andar, então, entropizada. Para isso, a gente pode falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Depois, utilizar as vantagens que a gente tem no estado de mineração, principalmente
o potássio, o fosfato, o petróleo e o gás natural. O petróleo menos está se esgotando, mas gás natural a gente tem muita coisa, a gente tem que aproveitar. Então, essa mineração que hoje, esse setor está com menos de 1%, também chegar a 6, 7% do PIB, e isso é muito importante. A gente já tem o gás natural de Urucu, que foi vendido, e provavelmente a gente vai aumentar bastante a utilização daquele gás, viabilizando outros negócios com energia que, embora não renovável, é muito mais limpa, né? O petróleo, se aparecer alguma coisa mais, muito bem, mas não é muito o que a gente espera. Em mineração, os investimentos, cada investimento desse tem um impacto muito grande e pode mudar o que a gente faz aqui no Estado. Então, é uma expectativa. A piscicultura é uma área onde a gente pode fazer uma diferença muito grande, e os estudiosos sabem melhor do que eu que a gente tem a possibilidade de tirar mais de 20 toneladas de proteína animal por hectare de tanque, contra 2 a 3 toneladas por hectare de terra quando a gente usa a bovinocultura. Então, a gente tem uma opção muito boa aí. Tem também uma demanda muito grande no mundo, existe uma demanda por proteína animal, e nós temos mais de 3.000 espécies de peixe que não estão sendo utilizadas. Nós utilizamos muito poucas espécies de peixes e de uma maneira muito amadora ainda, que precisa. A bioeconomia, agora está se falando muito, a gente vem trabalhando bastante com a bioeconomia, de forma a que ela se torne um fator relevante, que realmente é o grande diferencial que nós temos aqui. O polo industrial, o gás natural, a mineração, a agropecuária, a piscicultura, tudo isso existe em todo canto, mas a bioeconomia, no nível que a gente pode levar, não. Então, nós temos uma oportunidade muito grande. Me esqueci de falar que a piscicultura nós podemos chegar a 5, 6% do PIB se nós fornecermos em escala global. Não é o que nós gostamos, mas o que o mundo precisa e está desejoso. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. No turismo, também temos hoje menos de 0,5% do PIB. No mundo todo, ele chega a 12%, 13%, e a gente pode chegar facilmente a 7%, 8%, desde que haja uma convergência de esforços para isso. E a gente tem dado alguns bons passos, mas ainda precisa andar muito, né? E não podemos esquecer de maneira nenhuma a modernização do polo industrial, que hoje responde por aproximadamente 80% do PIB do Estado, de maneira direta e indireta. Se for diretamente, é um pouco mais de 25%, mas quando a gente vê todos os impactos, estima que é próximo de 80%. Os nossos produtos são produtos que já se fabricam aqui há muito tempo, nós não trazemos nada de novo e temos a possibilidade de usar processos para que possamos entrar no ramo de energia renovável, que está crescendo muito no mundo todo e que nós não fazemos aqui praticamente nada para isso. A questão das turbinas eólicas, micro e mini turbinas eólicas para todos os países. Outro ponto que a gente pode ter aqui é a questão de processos que utilizem muita água, não é desperdiçando nem poluindo, mas usando a água disponível para realizar esses processos e devolvendo com a qualidade que merece, né? Muito bem tratada. Processos têxteis, por exemplo, processos de reciclagem de resinas, que é outra coisa que nós estamos buscando também, que soluciona parcialmente a gestão de resíduos sólidos, que está gerando muito grande. Então, isso tudo junto permite que a gente cresça o PIB e dê condições de vida ao nosso povo lá no interior, que precisa ter opções quando hoje não tem, né? E aí a gente começa a olhar para as áreas que devem ser verificadas em termos de interiorização. A primeira delas é a infraestrutura. Nós não podemos fazer muita coisa no mundo moderno se nós
não tivermos uma internet de boa qualidade e comunicação através de tecnologias 4G e, brevemente, 5G. Elas se completam e elas permitem as compras mais baratas, as vendas por melhores preços e ao tempo certo. Elas permitem o controle da tecnologia no campo da produção. Ou seja, tem muita coisa que só se pode fazer com energia. Acho que o microfone é aberto aí atrás, né? Professor Gadelha, solicito, se possível, desligar seu microfone. Depois, a energia elétrica. Nós temos muitos lugares que precisam de energia elétrica, mesmo para fazer a produção em nível quase que familiar, para armazenamento e produção. Também não temos e precisamos levar ao interior. Nós estamos trabalhando muito com a possibilidade de utilização de energia solar e estamos regulamentando um fundo para instalação de energia solar em alguns lugares. Uma logística adequada. E essa logística adequada, ela prevê a rastreabilidade da carga e a confiabilidade. E isso diz mais respeito ao que a gente leva e traz para o interior. É muito importante que a gente saiba onde está, quando vai chegar, se é refrigerado, se está refrigerado, se não está contaminando com outros produtos no mesmo ambiente. Ou seja, todo esse processo de logística, ela tem que melhorar muito. E, o que a gente faz hoje aqui é praticamente o que a gente fazia 100 anos atrás, da mesma maneira. Então, a gente pode melhorar. Os portos e aeroportos, os portos têm que ser adequados a uma nova logística e os aeroportos que permitam alguns avanços, embora o transporte aéreo seja muito caro, mas permite o deslocamento de pessoas e, no negócio, isso é fundamental. As estradas e ramais. Quando a gente fala de estrada, a gente fala das que podem cortar o estado e dar uma velocidade e volume de deslocamento, e são eixos de desenvolvimento. A gente pode citar aqui a M010, a BR-174, a 369, que são todas estradas que nós precisamos e precisamos manter bem. A M010 está sendo modernizada nesses próximos 2 anos, logo vai ser assinado o contrato. A BR começaram esses 50 quilômetros, mas a gente sabe a dificuldade que é, e isso deixou a gente muito descoberto com a pandemia, quando a gente precisou de oxigênio, mas tem toda uma área a se desenvolver que depende delas. E, obviamente, os ramais ou as estradas secundárias, que são aquelas que trazem a produção das propriedades e permitem a movimentação de pessoas para que cheguem nas estradas e acessem as grandes cidades quando necessário. Precisa essa integração entre o urbano e o rural de forma racional, de forma correta, para que a gente não coloque em risco o nosso bioma. A questão da armazenagem e secagem de grãos, especialmente no sul do estado, onde a gente tem uma grande produção de soja, milho, arroz, essa secagem ainda é feita de maneira não muito produtiva e a gente não tem silos suficientes, o que faz com que a nossa comercialização seja baixa e não é atrativo para algumas pessoas. E, sem dúvida, criar estruturas urbanas atraentes para aqueles que querem morar. Uma coisa é você morar num lugar onde tem saneamento, falando de abastecimento d'água, o saneamento propriamente dito, o esgotamento sanitário, a gestão de resíduos sólidos, onde a gente tem educação, onde a gente tem uma qualidade de vida que permita a gente se fixar lá sem necessidade de ir só de visita, onde a gente possa realmente querer viver. A gente tem já muitos mestres e doutores morando no interior e eles precisam desse tipo de ambiente, como também aqueles que vão desenvolver suas atividades precisam estar nesse tipo de ambiente. E, obviamente, a conectividade faz parte disso tudo. Depois a gente pode olhar para a segurança jurídica, ou segurança legal, que é uma coisa muito importante. Nós estamos devendo ainda o zoneamento ecológico econômico. Muitos estados fizeram, mas o que fizeram foi, de certa forma, para cumprir com a legislação e não são usados.
o que nós estamos buscando é fazer alguma coisa que realmente dê o conhecimento necessário para que a gente possa utilizar as potencialidades de cada região. Temos feito muito trabalho tentando conseguir os fundos para isso, mas é difícil e a gente continua seguindo, principalmente agora com esses 2 anos de pandemia e os problemas que a gente teve de política com os parceiros externos. Temos a questão da regularização fundiária, que essa é fundamental. Sem regularização fundiária não há negócio rural e muitas vezes até urbano. Então, esse daí é um ponto crítico. A gente tem algumas iniciativas trabalhando, começando tanto pelo Estado, que tem um sistema que está ainda atrasado, com livros que datam de 1700, 1800, e com inúmeros processos que não se sustentam desde um ponto de vista legal. Então, toda essa regularização tem que ser feita, o cadastro ambiental rural para que se possa produzir de forma adequada, a questão do comando e controle, de forma que a gente possa, em todas as áreas, prevenir as invasões, a grilagem de terras e as queimadas ilegais. Muitas vezes a pessoa é dona da terra, a terra é invadida, consegue a desapropriação, mas demora uma semana para chegar lá, quando chega lá já está invadida de novo. Então, essas ações de comando e controle, elas são fundamentais, e também para garantir a origem dos produtos que a gente produz aqui e que tenha a rastreabilidade necessária, que todos possam ver, que cumprem com a regulação que hoje se exige e que sempre deveria ter sido exigida. E, sem dúvida, o cumprimento das leis por todos, tanto pelos cidadãos quanto pelo governo. Todos temos direitos e deveres. Muitas vezes, os próprios produtores tentam fazer as coisas de forma ilegal, ou à margem da lei. E isso prejudica muito porque, como os senhores sabem, a gente deixa de ter conhecimento do que está acontecendo para poder fazer as intervenções necessárias. Claro que a gente não deveria fazer muito mais intervenções, mas o cobertor é curto e a gente precisa trabalhar em conjunto para fazer algo, não dá para fazer tudo. Depois, nós temos a questão do fomento dessas atividades. A primeira coisa que eu vejo nesse sentido é a profissionalização dessas atividades. Como eu estava falando, existe muito trabalho informal e esse trabalho informal é também amador. Existe ainda uma cultura de aproveitar do paternalismo do Estado, onde o Estado dá tudo e o produtor fica com o lucro e não se preocupa em melhorar. Então, desenvolver essa cultura de empreendedorismo, onde a pessoa vai atrás e sabe que trabalhando vai ter uma condição de vida melhor, vai ter acesso ao crédito, vai crescer, vai dar uma condição de vida adequada para toda a sua família, obviamente a pessoa vai buscar. Então, é uma cultura que, desde o meu ponto de vista, a gente tem que mudar. E formalizar essas atividades para que eles possam fazer parte da cadeia legal de suprimento e participar dela com ganhos. Em seguida, tem o desenvolvimento do cooperativismo e associativismo. A participação de empreendimentos formais dentro do cooperativismo, principalmente, permite que tenha-se acesso a muitas linhas, seja de compra de insumos, compra de máquinas, sementes, empréstimos, assistência técnica, tudo isso, permitindo que essa escala dê um custo muito menor do que ele poderia ter sozinho. E também, tendo essa cooperação e essa associação, se pode utilizar infraestrutura que é de todos e permitir uma comercialização na hora certa, com acesso aos melhores mercados, num volume adequado, que dá um preço muito bom. Então, o desenvolvimento, o fomento e a profissionalização dos produtores em cooperativismo é muito importante. A gente tem algumas cooperativas aqui que se tornam de propriedade de alguém com moto próprio, que quer se desenvolver sozinho e não leva os demais junto. Vão todos juntos para que todos cresçam. Não é de ninguém, é de todos
em conjunto. Então, é muito importante. De novo, o acesso ao crédito agrícola, que vem principalmente da regularização fundiária, que é fundamental, para que ele tenha o dinheiro na quantidade certa, no tempo certo, porque o agro não espera. Quando está na hora, está na hora. Se perder a janela, só no próximo ano. Então, é muito importante ter isso, e para isso precisa de toda essa formalização. Também a implementação de projetos de integração das cadeias. Não adianta nada ter só o gado no pasto, ou porco, ou uma ave, se a gente não tem a integração desde o começo, desde o pintinho até o abate, se não tem a ração, se não tem o transporte, se não tem alguém que já possa garantir essa comercialização. Eu acho que a gente está muito longe ainda desses projetos. Para mim, trazer empresas como, para dizer uma comercial, Sadia, Perdigão, que fomentam tudo isso, dão assistência técnica, dão dinheiro adiantado e recebem, no fim, o produto que eles realmente compraram, é fundamental. Na nossa região, ainda tem muita gente que se compromete com tudo isso, na hora de vender, vende para quem paga mais caro e deixa de pagar quem fomentou lá no começo. E também uma assistência técnica e extensão rural de qualidade, seja ela própria, se eu tenho uma área que é grande o suficiente, eu posso contratar profissionais que me deem essa assistência técnica, ótimo. Se ela é integrada através desses sistemas com grandes empresas que podem me dar, também muito bom, porque vai tudo na mesma direção. E se é mais uma agricultura familiar, o governo tem que prover isso para que as pessoas possam seguir crescendo e seguir melhorando o que já fazem. Até agora está indo bem? Estão entendendo? Estão ouvindo bem? Tudo bem, tudo bem. Ótimo, tudo bem. Também uma outra área, foco nos resultados. A gente tem que se preocupar que as propriedades sejam autossustentáveis. Ela pode ter um auxílio do governo para começar alguns 2, 3, 4 anos, mas em algum momento ela deve passar a ser autossustentável e seguir crescendo. Então, a gente tem que pensar no que é que a gente vai fazer com essas áreas, ou com essas empresas, tem a parte urbana também, de tal forma que as pessoas possam utilizar a terra da melhor maneira possível. A produtividade, se a gente está fazendo uma plantação, ela tem que ser compatível com as médias nacionais. Aqui a gente ainda tem plantação de mandioca que produz 1 tonelada, 1,5 toneladas por hectare, enquanto tem diversas famílias de produtos que já dão mais de 20 toneladas por hectare. Mas a cultura meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. Resultado, a pessoa morre de trabalhar e não ganha o suficiente para seguir produzindo. Não quer aceitar essa mudança. Tem que ter, nesse caso, partir para as atividades rentáveis. Se não for mandioca naquela propriedade, não é mandioca, é outra coisa, embora eu goste da mandioca, mas eu vou ter que plantar outra coisa. Eu tenho que ser objetivo, tenho que ser pragmático para poder ter dinheiro. A escala de produção, eu tenho que me colocar em alguma posição. Se a minha produção, seja de ração, seja de pinto, seja de ovo, se ela é para um mercado pequeno, médio ou grande, garantir e me enquadrar com todas as necessidades, com o cumprimento de todas as leis em cada uma dessas categorias, se eu quero partir de uma para outra também, o que é que eu tenho que fazer, me preparar, e aderência às exigências dos mercados. Hoje, cada dia mais, se busca qualidade, segurança alimentar, rastreabilidade, né? E ainda se tem muito o costume de tentar dar uma volta para melhorar o lucro, que só faz isso uma vez. A pessoa vai vender, sei lá, um óleo de andiroba e batiza o óleo de andiroba com outra coisa só para ganhar mais dinheiro. Ganha uma vez só e depois não ganha mais. Mel de abelha, botam garapa, mesma coisa. Então,
essa qualidade garantida é fundamental para que a gente seja constante no mercado e atinja outros mercados que não os que a gente já está. Educação de qualidade é fundamental, tanto no geral quanto nas áreas técnicas. As pessoas têm que ter um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, pelo menos. Tem que buscar os cursos técnicos, seja na área contábil, seja na área de informática, seja em qualquer área que ela esteja, de tal forma que, estando no campo ou na cidade, ela possa atender às necessidades de cada um desses negócios. Mesmo no supermercado, tem que ter qualificados, controle de estoque, manutenção da cadeia de frio, tudo isso é fundamental se manter, e se tem através de uma boa educação. Eu não vou botar uma pessoa que não tem conhecimento, é quase analfabeta, para pilotar uma máquina colheitadeira de R$2 milhões, que é toda eletrônica. Eu preciso de alguém com capacidade que tenha conhecimento, não é mais um curioso. Então, onde é necessário, e trabalhar com os centros de educação para que isso seja adequado. Eu não preciso de um mecânico de motocicleta de alto luxo numa área agrícola onde tem muita máquina e motocicleta pequenininha. Eu preciso de mecânico de máquina agrícola. Preciso de um técnico eletrônico de máquina agrícola, porque é tudo eletrônico. Eu preciso de alguém que programe a máquina para voar. Eu preciso de alguém que mexa com o drone para avaliar as plantações, isso numa escala maior já. Então, tudo isso é importante. Ela é necessária e específica para cada negócio e funciona tanto nos centros urbanos quanto nos centros rurais, nas áreas rurais. Também é fundamental a utilização de ciência, tecnologia e inovação, para que nós possamos buscar, como eu falei ainda há pouco, as melhores técnicas, os melhores equipamentos, os melhores insumos, sejam cimentos, defensivos, fertilizantes, as máquinas agrícolas, tudo isso, e a utilização desses insumos de forma racional. E para cada ação dessa que a gente tem análise econômico-financeira para ver se dá certo, se realmente aquilo dali, ao final do ciclo, vai se pagar, vai ajudar. Então, essa integração é muito boa e hoje nós temos já universidades no interior. E aí o pessoal do interior tem que entender que precisa se desenvolver isso para apoiar os produtores rurais. Essa cultura de melhoria contínua. Se eu produzir 10 toneladas por hectare esse ano, no próximo ano eu quero produzir 11, pelo menos, que é o famoso PDCA que as indústrias usam. Planejar, fazer, controlar, analisar e voltar a planejar de novo para melhorar. O que foi que eu tive de bom, foi que eu tive de ruim, corrigir o que foi ruim, melhorar o que foi bom e seguir adiante. Como eu falei, o apoio das universidades, institutos de ciência e tecnologia, um intercâmbio muito grande com esse pessoal que pode trazer conhecimento para esses lugares, Embrapas e todo esse pessoal que possa aportar. Nós estamos buscando aqui a criação de um Instituto de Tecnologia de Alimentos, principalmente para a produção familiar. Deixar de vender somente a fruta in natura. O que é que a gente pode fazer com esses produtos que saem da produção e dar mais valor a eles? E nós não temos um Instituto de Tecnologia de Alimentos, eles que existem no Brasil, não são muitos, e muito voltados para a cultura do sul e sudeste do país. E também uma integração com o Polo Industrial de Manaus, pois o que a gente retira, seja da agropecuária, ou seja, da bioeconomia mais extrativa da floresta, pode se transformar em novos materiais e utilizar esses mais de 50 anos de produção na Zona Franca de Manaus para criar novos produtos ou linhas de produtos com um apelo ambiental que nós temos aqui e juntos fazerem uma diferença para o resto do mundo, podendo, inclusive, exportar isso, não só para o Brasil, para outros países, com a marca Amazônia ou Amazonas. Então, é fundamental que a gente possa fazer. Um exemplo que eu posso dar é a utilização intensa de isopor em todos os produtos, quando a gente
eventualmente poderia encontrar produtos da floresta que possam substituir o isopor. Só um exemplo. Tem a munguba também, que pode fazer mantas térmicas, que a gente não faz. Então, existem várias outras opções e que têm que ser pesquisadas e trabalhadas junto com o fim de colocar no mercado. Em termos de desenvolvimento da bioeconomia, que é um item à parte, a gente tem que reconhecer, eu acredito que deve reconhecer todos os seus tipos. Nós temos basicamente 3 tipos de bioeconomia: a tradicional, a florestal e a de commodities. Quando a gente fala sobre elas, cada uma tem suas características, desde as atividades predominantes, que é o extrativismo, agricultura de alto consumo, ou seja, consumo próprio, a florestal, mais baseada no manejo florestal, silvicultura de florestas nativas, e a bioeconomia de commodities, que pode ser as florestas plantadas e o agronegócio comercial. E aí vem o grau de antropização, o volume da produção física, pode ir de baixo a alto, que eu disse, pequeno, médio e grande. A relação com a biodiversidade pode ser de alta dependência e alta contribuição para a manutenção, até uma baixa dependência e utilização de monocultura, que também fomenta outras cadeias. A relação com a mudança do clima, que é muito importante, e a utilização de capital, que pode ser de baixa até muito alta. E tudo isso influencia no que a gente quer fazer e se completam desde o meu ponto de vista. Então, é muito importante ter tudo isso em vista, de sempre pensando na conservação das nossas florestas. Depois, buscar os parceiros para fazer as cadeias que a gente precisa, desenvolver a integração dessas cadeias. Se eu vou utilizar o pirarucu, o que é que eu vou fazer com cada um dos subprodutos dele, onde vou colocar, a que preço, como eu vou transportar, como eu vou armazenar, qual é a marca, ou seja, toda essa integração. Agregar valor, não adianta vender só o produto in natura, a gente termina jogando fora o produto natura. O que é que a gente pode agregar de valor aos nossos produtos? Eu não posso vender, como a gente vê aqui nos sinais, 4 palmas de banana por R$10, quando o mundo todo compra purê de banana para fazer alimentos para todo canto. E a gente termina jogando essa banana fora. É um exemplo muito prático. O abacaxi, que no fim a gente termina jogando fora, porque não tem mais para quem vender nem como usar. O que é que a gente pode fazer com isso? Né? Tem a questão do financiamento inicial dessas atividades. A gente não vai ser grande em bioeconomia se a gente investir pouco. Não é investindo 1 milhão, 2 milhões de reais por ano que nós vamos transformar a bioeconomia em um grande negócio. Então, nós estamos buscando financiamento para que grandes empresas possam vir aqui e ajudar nesse desenvolvimento, e tudo isso passa pelo desenvolvimento do interior, vai beneficiar o interior. E, como eu falei um pouquinho lá atrás, a criação de novos materiais para integração com a indústria. É bastante importante isso, e pode ser desde de transformar a castanha lá básica em um produto diferente, ou o açaí nos seus componentes com nanotecnologia, que a gente possa vender a um preço muito mais alto, com custos de transporte muito mais baixos. Então, passa pela industrialização básica, intermediária e de alto nível. Então, isso faz parte do que a gente imagina para o interior. A gente já está fazendo muita coisa, não na quantidade, na proporção, no volume que a gente gostaria, mas, por exemplo, nós estamos implementando, especialmente no sul do Amazonas, o programa Amazonas Mais Verde, investimento da ordem de 170 milhões de reais, para ações de comando e controle, de segurança naquela área, prevenção de queimadas, de desmatamento ilegal, muita ação de regularização fundiária, se não me engano, são mais de 3 mil títulos que vão ser distribuídos, arranjos agropecuários e agroflorestais, aproveitando as áreas antropizadas, e a retomada da piscicultura, que já foi razoável lá e está muito parada. Nós estamos também fazendo o projeto do BioDARP, que é o Distrito Bioagroindustrial em Rio Preto da EVA, que vai criar uma infraestrutura para se alinhar
com a produção agrícola daquela região, utilizando os benefícios da SUFRAMA e a área da SUFRAMA que vai ser redistribuída para quem queira produzir. Estamos fazendo projetos similares em avaliação ainda em Itacoatiara e Iranduba. Itacoatiara está um pouco voltado para a logística e também, eventualmente, até para a indústria têxtil, que tem indústria querendo vir para lá desse ramo. Iranduba, estamos vendo um polo como é que chama? Hortifruticultura, para atender a região, e também a questão da cerâmica, que é importante para nós. Uma implementação de um polo tecnológico no Alto Solimões. Hoje a gente não tem quem faça análise de solos praticamente aqui, o FAM faz, mas é muito difícil, a gente está implementando isso. E também para fazer a análise da castanha, que tem que sair daqui, ou vai para o Pará, ou vai para o Paraná, para fazer essa análise. Então, a gente está implementando lá, já está em desenvolvimento. A gente tem trabalhado muito com as cadeias da carne e da borracha, eu falei um pouco atrás, e esse é o último slide. Da carne estava parado. O ano passado, a gente recolheu R$1 milhão de ICMS em toda a carne que se produz no Amazonas. Totalmente fora de proporção. E a borracha que estava parada, a gente está movimentando com a reativação da fábrica, a ativação da fábrica de borracha aqui em Iranduba e o desenvolvimento de todos os seringais, porque qualquer quantidade de borracha a gente vai processar para utilizar na indústria de pneus. O desenvolvimento de fitofármacos e da meliponicultura, que tem muita coisa para fazer, a implantação da Amacro, que é aquela zona de desenvolvimento sustentável entre o Amazonas, o Acre e Rondônia, que está em andamento. Inclusive, hoje saiu um artigo no jornal reclamando da grilagem que está acontecendo, um trabalho nosso. Temos trabalhado muito em conjunto com a SUFRAMA e a Sudan para fazer com que essas coisas aconteçam. Estamos desenvolvendo uma plataforma de tipo bolsa de mercadorias, que todo mundo vai saber os preços das mercadorias que eles estão comercializando, independente do atravessador, vai poder ter a garantia de recebimento, quem compra vai ter garantia da entrega. Depois essa plataforma se expande, isso está junto com o Banco Mundial, por exemplo, e com o BID e com a Comissão de Valores Imobiliários. As pessoas vão poder comprar insumos por aqui, comprar viagens por aqui, fazer treinamento por aqui, tudo isso está bastante adiantado. E essa semana, e a semana passada, nós estamos fazendo o que a gente chamou de F2 IBAN, que é um ciclo de discussões sobre a inovação em investimentos para a bioeconomia, junto com a página 22, que vem com parte da concertação amazônica, onde está aí o Fundo Vale, o Fundo JBS, Banco Itaú, Banco Santander, Bradesco, ou seja, todos unidos para que a gente possa fazer esses investimentos de forma a realmente transformar a bioeconomia. Se tem um momento bom, esse é o momento. Então, essas são algumas ações que a gente tem em andamento de forma a andar com a interiorização da nossa economia. Acho que era isso. Eu vou parar de compartilhar. Eu acho que está mais ou menos na hora, né? 30 minutos, mais ou menos, 40. Isso. Muito eu devo bem. ter parado Então, de compartilhar vamos agora, iniciar a sessão fazer a sessão de debate. Nós já temos inscritos aqui, e eu consegui anotar